Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: há quanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É repetida cerca de 200 vezes na Bíblia. 200 vezes a palavra esperança é referida na Bíblia. Mas o sentido bíblico de esperança não tem nada a ver com a nossa esperança. Por exemplo, nós usamos a palavra esperar no sentido de querer, de desejar uma coisa hipotética, de sonhar uma coisa que talvez não aconteça. O nosso sentido de esperança tem uma conotação muito negativa, né? A gente fala assim: eu espero que não chova, já vendo que vai chover, né? Eu tenho esperança de que eu vou passar no vestibular, mas eu sei que não estudei nada, então, né? Esperança parece uma coisa que não vai acontecer. Eu tenho esperança que vou conseguir aquele emprego que eu tanto desejo. Ou eu tenho esperança que o sermão do padre hoje não seja comprido demais, porque hoje é dia das mães, espero almoçar com a minha mãe, né? Esperança em sentido bíblico não tem, portanto, nada a ver com o desejo de uma coisa hipotética que talvez não aconteça. Esperança no sentido bíblico significa ter certeza de coisas que virão, estar absolutamente certo. Isso é esperança. Por isso ela está conectada e tem um sentido muito parecido e está junto com a fé, né? Crer e esperar são coisas muito semelhantes. Então a primeira, no trecho que nós lemos no Evangelho, nós vemos que os discípulos são encorajados por Jesus a ter esperança. E por que será? Porque eles não estavam com esperança. Em primeiro lugar, esperança para eles significa, o que Jesus quer dizer, significa refúgio e proteção. É como se alguém, vendo a tempestade se aproximando, corresse para debaixo de um abrigo. É isso também que significa esperança. Significa abrigar-me no tempo da tempestade. Então a esperança é esse abrigo. Se nós olharmos um pouco antes, né? Nós não temos aqui o Evangelho, mas antes de Jesus animar-nos na esperança, nós temos que entender
que Jesus, antes disso, falou sobre a sua morte. E também antes dessas palavras, os discípulos ficaram traumatizados, porque um dos 12 saiu para trair Jesus, para entregar Jesus à morte. E o próprio Jesus, ao invés de falar de coisas bonitas que vão acontecer, ele fala de morte, fala que ele vai morrer. E ainda por cima, foi no momento em que os discípulos testemunharam Jesus falando para Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Então imaginem o coração dos discípulos, um coração bombardeado de notícias ruins. Então o Evangelho nos mostra que eles estavam com o coração pesado, né? Jesus, sabendo e sentindo que eles estavam com o coração pesado, lhes disse: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize, tenham fé. Foram as palavras de Jesus. Meus irmãos, essas palavras ressoam até o século 21, chegam até nós. Problemas e provações virão. O nosso coração vai ficar atormentado? Vai. Nosso coração vai se sentir pesado? Vai. Mas quando isso acontecer, essas palavras nós devemos gravá-las, né? E repetir: que o meu coração não se perturbe, meu coração creia no Senhor. Os discípulos não tinham só um coração pesado, eles tinham também a sensação de estarem fora da casa, como que estivessem sendo expulsos daquela situação que eles criaram. Eles criaram uma comunidade. Um traiu, um vai trair, outro saiu para não sei aonde, e o próprio Cristo, que é a razão da nossa comunidade, vai embora. Então eles estavam sentindo como se estivessem expulsos de casa. E aí Jesus lhes diz o quê? Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vos preparei um lugar. Então ter esperança, segundo a palavra de Deus, é ter onde morar. É ter onde morar. É ter a certeza de que nós não ficaremos desamparados, mesmo quando nós formos rejeitados, quando formos expulsos, quando as pessoas não nos quiserem mais. Nestas horas, Jesus nos assegura que vai nos preparar um lugar. E vejam, meus irmãos, não é qualquer lugar. Jesus não tem uma choupana para nos dar, não tem um barraco para nos dar. Santa Teresa d'Ávila dizia que Deus prepara para nós mansões, né? Ela tem um livro chamado Mansões, né? Ela tem um livro chamado Castelos, e ela diz que Deus nos prepara castelos. Então, quando Jesus lhes fala que vai à frente preparar-lhes um lugar, Jesus diz 2 coisas. No final vai ser um castelo, mas para chegar até lá, o caminho é a cruz. Quando Jesus fala, ele fala da cruz. A nossa vida nesse mundo, desculpe, mas vai ser assim. Você pega uma cruz, carrega a cruz, entrega a cruz, de repente dão outra, né? É uma cruz atrás da outra, e a subida é a subida constante para o Calvário. Parece que a nossa vida é um subir constante para o Calvário. E no final, no entanto, dessa subida, aí está o castelo esperando por nós. Mas não temos uma promessa só para o futuro. Jesus não queria que os discípulos olhassem para um futuro hipotético, né? Distante, longínquo. Não. Essas promessas de Jesus, e essas promessas de Jesus para nós, são para o dia de hoje. Quando nós nos sentimos sem abrigo, né? Quando nos sentimos rejeitados, essas palavras são para nós. Eu preparei para vocês um lugar. Jesus, quando disse isso, portanto, ele disse quando ele estava se sentindo frustrado com os discípulos. Por mais de 3 anos ele andou no meio deles e eles não o conheciam. Como pode, a gente pergunta, né?
andar. Por exemplo, Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: Filipe, eu estou andando com vocês todos os dias. Quem olha para o meu rosto, vê o rosto do Pai. Você não percebeu isso ainda? 3 anos andando comigo. E Tomé? Tomé pediu: Senhor, mostra-nos o caminho para chegar nessas moradas, nesses lugares. E Jesus falou: você não entendeu que eu sou esse caminho? Eu sou esse caminho para o Pai. Jesus, com isso, meus irmãos, Ele quer mostrar que o Pai não é alguém distante de nós, né? Ele não é alguém distante de nós. Ele quer mostrar que o Pai é um Deus pessoal. Olha que coisa, totalmente diferente da tradição judaica que colocava Deus tão longe, né? Tão inalcançável. Agora Jesus nos mostra um Deus pessoal, um Deus que não precisa mais ser buscado no céu. Não precisa ser buscado no céu. Ele mora no coração do homem. É muito interessante como as pessoas postam nas redes sociais, né? Apareceu uma nuvem com um raio de sol. Olha, é o rosto de Jesus, né? Os anjos, quando viram os discípulos olhando para Jesus no dia da ascensão, ele falou: por que vocês estão olhando para o céu? Ele não está no céu. Ele não falou que caminharia com vocês todos os dias? Não tem nada que olhar para o céu. Nós temos esse vício de procurar Deus no céu. Deus não está no céu, meus irmãos. Deus está no coração do homem. Ele mora no coração do homem. Então Jesus mostra que Deus é um Deus pessoal, mas Deus também é um Deus social. Ele disse: eu e o Pai somos um. E ele fala, portanto, de uma sociedade. Ele fala de uma relação perfeita. Nós cristãos não devemos nos contentar com a relação que há entre as pessoas. Nós vivemos entre as pessoas como grandes desconhecidos, né? Você pega um elevador com uma pessoa, a pessoa fica no celular, você fica no seu, outra pessoa fica no outro celular, ninguém olha para a cara de ninguém, né? A nossa relação de cristãos com os outros deve ser uma inter-relação. A Trindade mora em nós, a Trindade é a relação. Os três se envolvem um com o outro. Nós temos que nos envolver com os outros, meus irmãos. Viver uma religião onde só existe eu e Deus é viver uma religião falsa. Enquanto não formarmos comunidade, não seremos a morada de Deus no meio dos homens. Talvez seja por isso que nós reclamamos e dizemos: Deus não me ouve, a minha oração não é atendida. Talvez a nossa esperança esteja carregada de egoísmo. Queremos ter uma relação direta com Deus, mas não foi isso que Jesus ensinou. E é menos que a nossa esperança tenha alguma coisa a ver com amor, nós estamos muito longe da morada que Deus nos preparou. Não dá para falar que esperança é desvinculada do amor. Não dá para falar que a minha esperança não tem nada a ver com a esperança do outro. Não dá. A nossa religião é falsificação do Evangelho, se for assim. Estamos falsificando o Evangelho. E a nossa fé é pura bravata. Não é uma fé verdadeira, não é uma fé profunda. Deus nos chamou para vivermos em sociedade, em irmandade. O sofrimento do outro tem que tocar em mim alguma coisa. E eu tenho que apontar esperança na vida das pessoas. Tem pessoas que você, se for para falar de doença, se for para falar mal da nora, se for para falar mal do cunhado, a pessoa está disposta, muito disposta. Opa, vamos lá. Agora fala para ela de esperança, de ver coisas boas, né? De crer que é possível, de crer em alguma coisa bonita e possível, né? Essa pessoa não sabe o que fazer. Ela não gosta, não sabe falar de coisas positivas. Está na hora de nós cristãos abandonarmos esse vício mundano, né? De ver o lado ruim de todas as coisas, de ver o lado ruim de todas as pessoas. Não,
Tem pessoas boas, tem pessoas honestas. Não podemos dizer que todos os políticos são iguais, não podemos dizer que todas as pessoas são iguais. Não, tem pessoas que fazem diferente e precisamos ver isso. Isso é esperança. Vamos inclinar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos diante de Jesus. Vamos ver que nós temos sido muito sem esperança. Nossa vida tem sido muito vivida numa relação egoísta. Quem me vê, meu Pai, vou preparar-vos um lugar. Senhor, me ajude a ver, Senhor, que há esperança em todos os lugares, que eu não perca confiança na humanidade, que eu não deixe de acreditar no homem, que eu não deixe de acreditar que a paz é possível, que eu pare, Senhor, de ver tudo pelo lado ruim, lado negativo. Cura meu coração, Senhor, de notícias ruins. Cura meu coração de todo egoísmo. Que eu me abra à novidade do Evangelho. E que eu deixe de ver somente problemas. E que eu possa visualizar o bem, a paz, a alegria, e que eu não deixe de apreciar o simples, aquilo que é mais belo e que tu criastes para mim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob